Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Está lá em Mateus 5:7, na versão NAA, e eu trouxe para que a gente possa refletir a respeito da misericórdia, e não só da misericórdia, mas também da graça. O que esse verso quer nos dizer? Justamente é que aqueles que tratarem com misericórdia ao próximo também receberão a misericórdia do Senhor. Não só isso, a graça também, o perdão e assim por diante. A gente precisa entender que nós somos pecadores e só estamos vivos pela misericórdia do Senhor e pela graça, que é um favor de fato totalmente imerecido. Jesus morreu por nós, para perdoar os nossos pecados, mas por misericórdia de Deus. Se assim não fosse, nós estaríamos totalmente destruídos, eliminados, pois todos nós somos pecadores. E o que é que merecemos? Morte, pois o salário do pecado é justamente a morte, mas pela misericórdia de Deus, é que nós estamos vivos para poder presenciar a graça do Senhor. E tem outro verso também aqui que é bem interessante, que está lá em Efésios 2:4 e 5, que nos diz o seguinte: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. Essa é a principal frase que a gente precisa entender. Pela graça, vocês são salvos. E qual seria a diferença entre a graça e a misericórdia? A graça é um presente que nós recebemos sem ter o merecimento, sem sermos merecedores desse presente que vem de Deus. E a misericórdia é o juízo não aplicado. É o juízo que Deus não nos aplica, mesmo nós merecendo. Por quê? Somos pecadores, e se de fato Deus quisesse aplicar a justiça e a sua ira por conta dos nossos pecados, nós estaríamos mortos. Então essa é a realidade, não só isso. Tem vários outros versos que a gente precisa analisar, mas qual é a reflexão que a gente precisa tirar disso? É que a gente precisa ser misericordioso com o próximo. Será que a gente realmente está sendo, ou a gente está sendo impaciente com o próximo? Muitas vezes as pessoas estão precisando de um ombro amigo, de uma palavra, de um apoio. Será que a gente está junto ali, trazendo esse apoio para o nosso amigo? Será que a gente está sendo paciente o suficiente para aquelas questões com os nossos familiares? Muitas vezes a gente não tem paciência com os nossos familiares por conta de diversas questões. Muitos reclamam muito, muitos murmuram, a gente não quer estar próximo, enfim. E será que a gente tem olhado para aquilo que Deus tem feito conosco e está refletindo para o próximo aquilo que a gente tem recebido, a misericórdia e a graça de Deus? Será que a gente tem agradecido por tudo que Deus tem feito conosco? Muitas vezes a gente passa por um problema, talvez Deus quer nos mostrar alguma questão que seja importante para que a gente aprenda, mas a gente não agradece, a gente fica o tempo todo focado no problema, mas não para analisar a bênção que Deus trouxe com aquela questão, com aquela situação, com o que quer que seja, independente do que esteja acontecendo na sua vida. Uma questão que eu estava refletindo, inclusive, em um dos meus devocionais, que eu até deixei bem separado aqui para poder ler, para que a gente possa entender. Logo após o versículo de Mateus 5:7, que é justamente bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. E logo abaixo tinha esse texto que eu acho que é interessante para que a gente possa começar a refletir. Porque somos pecadores, imperfeitos, e estamos aquém dos perdões gloriosos de Deus. Todos nós merecemos a morte, todos nós merecemos punição, todos nós merecemos estar eternamente separados de Deus. Porém, a graça e a misericórdia é que faz com que a gente não receba a justa ira do Senhor sobre nós. Porque se ele decidisse aplicar, como eu falei há pouco, estaríamos mortos, totalmente separados da glória do Senhor, totalmente. Então, Jesus ama a justiça e a retidão ao mesmo tempo em que é fervoroso pela graça e misericórdia. Então a graça do Senhor é de fato um presente que a gente não merece, mas a gente precisa começar a refletir. Será que a gente está passando essa graça para o próximo? Será que a gente está tratando o nosso próximo com misericórdia em momentos em que as pessoas estão passando por mais dificuldades? Será que a gente está o tempo todo olhando o que é ruim em situações, ou a gente está focando no que a gente precisa aprender, no que é bom, no que talvez Deus tenha nos livrado por determinadas situações? Será que a gente está olhando a misericórdia do Senhor nessas situações, a graça do que tem acontecido, ele tenha nos livrado de algum problema, de alguma questão?
Então a gente precisa começar a refletir a respeito disso. E não só isso, tratar o próximo com misericórdia, pois a gente só alcançará a misericórdia se a gente for misericordioso. Então veja que é uma condicional, e eu tenho falado bastante a respeito disso. Os misericordiosos é que alcançarão a misericórdia do Senhor. Então, se você recebe uma coisa de Deus, mas não passa para frente, a consequência é que você vai parar de receber. E em muitos casos, você nem vai receber, porque só vai alcançar aquele que é. E na realidade, a gente já recebeu muito antes, porque a misericórdia dele já vem quando ele entrega o seu próprio filho para nos salvar do pecado, para eliminar o pecado do mundo, para que a gente possa ser salvo e passar essa atitude adiante. Lógico que a gente não tem a capacidade de Deus no sentido de entregar o nosso próprio filho para morrer pelo pecado de uma outra pessoa. A gente nem tem essa capacidade. E nós sabemos disso. Isso reflete justamente a graça e a misericórdia de Deus. Mas a gente precisa começar a não julgar, mas ter misericórdia daquele próximo. A gente não sabe pelo que a pessoa está passando, com relação a qualquer coisa, situações de saúde, finanças e assim por diante. Em muitos casos a pessoa nos trata com injustiça, não tem a mesma fidelidade que a gente precisa ter para com aquela pessoa, mas independente disso a gente precisa ser misericordioso, entender que a misericórdia vem do Senhor. Pedir a Ele o discernimento necessário para que a gente possa refletir o caráter dele. E é difícil, não adianta a gente dizer que é fácil fazer isso, porque de fato não é, mas a gente precisa pedir todo santo dia que ele nos ajude a tratar as pessoas com misericórdia, a também ser gracioso com outras pessoas para que a gente possa continuar crescendo. E só ele pode nos capacitar para isso. Eu também separei aqui outros versos para que a gente possa continuar refletindo. Hebreus 4,16, agora na versão NVI, nos diz o seguinte: assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para que nos ajude no momento da necessidade. E também Salmos 103:8, que nos diz o seguinte: o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. A gente só precisa refletir em uma única coisa. A gente precisa começar a entregar e a transbordar tudo aquilo que Deus já fez em nossas vidas. A gente não pode barganhar uma coisa que Ele já fez, e não é fazer para receber, pois já recebemos. E agora é a hora da gente transbordar na vida de outras pessoas. E é justamente a misericórdia, é a graça, é a bondade, é a fidelidade e assim por diante. Independente do que aquela outra pessoa faça conosco. A gente precisa perdoar, senão não receberemos o perdão. A gente precisa ser misericordioso para alcançar a misericórdia de Deus. A gente precisa ser bondoso e assim por diante. E parar de tentar barganhar, fazer para receber. A gente já recebeu. Agora é a hora da gente fazer com o próximo, é a hora da gente transbordar na vida de outros. E mesmo com tanta dificuldade, pois o ser humano tem essa dificuldade, a gente precisa tentar pedir a capacitação de Deus para que a gente possa transbordar na vida de outras pessoas a misericórdia e a graça e todas as características do Senhor que Ele já colocou em nós. Mas a gente vai aí praticando dia a dia para que a gente possa crescer, ter toda essa semelhança realmente e refletir na vida de outras pessoas também. E como sempre, no final de toda a reflexão, eu faço uma oração para que Deus continue nos capacitando, pois nós precisamos dessa capacitação para poder realmente refletir o caráter de Deus e transbordar na vida de outras pessoas. Paizão, muito obrigado por mais essa reflexão e eu te peço que o Senhor nos capacite para que a gente possa refletir o teu caráter, a tua bondade, a tua misericórdia, que tudo vem de ti. Sem ti seria impossível que a gente possa mostrar ao próximo todas as tuas características e nos ajuda a crescer nesse aprendizado para que a gente possa continuar nos teus caminhos. Derrama sobre nós a unção da misericórdia, da bondade, da graça, para que a gente possa aprender e entender que o Senhor foi o primeiro a fazer por tanto amor que o Senhor tem conosco, e a gente precisa refletir esse mesmo amor para com o nosso próximo. Eu só te peço, nos ajuda, pois somos falhos, pecadores e precisamos da tua ajuda diariamente. É em nome de Jesus que eu oro e já agradeço para a honra e glória do teu santo nome. Amém.
Todo domingo tem uma reflexão nova aqui nesse canal, sempre às 10 horas. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, é totalmente gratuito. Já compartilha com alguém para que a gente possa levar a palavra de Deus a mais pessoas. E se você tem alguma coisa a nos ensinar, deixa nos comentários. Para mim vai ser um prazer aprender com aquilo que Deus tem te ensinado. Forte abraço para você, fica com Deus. Te aguardo no próximo domingo, sempre às 10 horas da manhã. Até lá.